Olá, me chamo Ítala, sou do Polo de Santana do Ipanema. Estou aqui para falar um pouco sobre o artigo que o professor Leite propôs, professor de História Antiga. Então, nesse artigo é a morfologia da História Antiga, que vem tratando das formas da História Antiga nos seus diferentes aspectos, das suas diferentes formas, vem tratando de diversas coisas. Vou começar falando da visão dele. Ele divide a história em diferentes partes. Na primeira, ele busca explicar e compreender eventos passados, sendo assim necessário, nessa etapa, uma busca ativa, porque nunca os fatos vão estar completos. Você nunca encontrará fatos completos, sempre, na maioria, porque faz muito tempo, né, determinada época, a maioria vai estar incompleto, inconclusivo. Às vezes, dependendo do seu objeto de estudo, nem vai ter, vai ser escasso. Então, você tem que se adentrar. É necessário também ter uma empatia. Você se adentrar na história para que você compreenda o que aquelas pessoas, o que o seu objeto de estudo passou naquela época, passou sobre determinadas situações. Então, nada melhor do que você se colocar no lugar. Se colocar no lugar do seu objeto de estudo, se colocar no lugar do que você vem estudando, para que você saiba o que essa pessoa poderia fazer. Nunca será 100% igual, nunca será 100% certo, mas você pode ter essa leve semelhança, supor semelhantemente o que essa pessoa poderia fazer, o que essa pessoa poderia sentir com o que lhe aconteceu. Sendo assim, é necessário uma busca ativa. Em todos os acontecimentos, você tem que fazer essa busca, ligando os fatos. Aí, você liga os fatos não vão ser o suficientes. Então, o que fazer? Você monta uma narrativa, porque você vai estar com essa empatia, você vai estar se colocando no lugar. Então, você já está montando uma narrativa que se encaixe com os eventos que você tem como provar. Nunca será certa, nunca será totalmente certa, mas vai ser uma narrativa, vai ser uma parte da história. Lembrando que a história existe diferentes partes, existe diferentes aspectos. A minha história eu vejo de uma forma, mas outra pessoa pode ver de diferente forma. Então, existem diferentes formas de se ver determinada história. Nunca será 100% certo, vai ser o 100% certo daquela pessoa, vai ser o 100% certo daquela forma, daquele ângulo que você vem estudando. Então, para se estudar a história também, história antiga, do seu objeto, né? Digamos que no ano, o que você vem estudando, tal acontecimento, é necessário você também ter em mente a política e a economia daquela época. A política porque, dependendo do governo, determinado governo vem pedindo das pessoas determinadas coisas e você estuda o governo daquela época e vê o que ele pedia, o que ele propunha, o que ele impunha sobre a sociedade e a economia, porque a economia move as civilizações. Então, nada melhor do que você estudar a economia, ver como ela se movia naquela época, para saber como tudo acontecia, como tudo girava em torno de alguma coisa, em torno de qualquer coisa. Mas é importante você seguir todos esses pontos, estudar a economia, estudar a política de determinada época em que você vem se espelhando no que você vem estudando. E então a narração será completa. Tudo isso para formar uma narrativa que se encaixe com os fatos que você já tem. Então, a importância de continuar estudando a história antiga. Eu vou ler um trecho que eu peguei aqui do artigo. O passado, ou antes, o tempo, pode ser pensado como um fluxo contínuo de eventos infinitos, ou os vestígios do passado, pelo contrário, são desconexos e descontínuos. Então, nada melhor do que continuar estudando a história de extrema importância. Continuar estudando a história, porque sempre você vai encontrar algo no passado que você não encontrou, que um historiador não encontrou. Eu poderia ser uma historiadora e encontrar algo que outro historiador procurou em determinada época e não encontrou. Ele só encontrou determinados aspectos de determinados fatos e eu posso agora encontrar. Através de outras formas, posso encontrar esses fatos. Então, é de extrema importância continuar pesquisando. Fatos da guerra, fatos
de determinados fatos, eu poderia continuar pesquisando e encontrar outras coisas que outras pessoas, outros historiadores no passado não encontraram. Então, o conhecimento, ele vem sempre se abrangendo, ele vem sempre se transformando, vem sempre sendo encontrado. E nada melhor do que continuar estudando para saber melhor do que se trata. É necessário também sempre esse estudo, porque sempre terá necessidade de estudar. Passamos por uma pandemia há pouco tempo, que já está no passado. Não é exatamente uma história muito antiga, mas está no nosso passado. As pessoas do futuro vão estudar essa época. Então, nada melhor do que pessoas relatarem, fazerem estudos históricos sobre o que passamos. Então, é sempre necessário uma pesquisa de histórias. É sempre necessário essas coisas, porque a história antiga, ela está sempre presente. Hoje, por exemplo, no futuro, vai ser algo antigo. Então, nada melhor do que continuar estudando os eventos passados, os eventos presentes, para então formar só um fato contínuo. Obrigada, e é isso.